Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje vai ser regra de QO. Deixa eu explicar para você o seguinte, no nosso último vídeo, nós falamos do quê? Determinante 2×2, determinante 3×3. E eu ensinei você a trabalharmos com a regra de Sarri. A regra de Sarri, cuidado, porque eu vou reforçar o que eu disse no último vídeo. A regra de Sarri, ela resolve apenas e exclusivamente determinante de tamanho 3. A regra de QO, ela resolve qualquer determinante de qualquer ordem. 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, seja o tamanho que for. O detalhe é o seguinte, a gente usa QO com o seguinte argumento. Ele é um método que fornece o rebaixamento da ordem do determinante. O que significa isso? Você pega um determinante de tamanho 3, como esse aqui, e rebaixa para tamanho 2. Só que você não muda o valor do determinante, você não altera o valor do determinante. Então assim, eu vou te fornecer uma ferramenta a mais, um artifício a mais, para que você consiga resolver determinante. O QO, ele tem um pequeno problema, entre aspas. Ele necessita do número 1 na matriz, em qualquer posição, não importa a posição, mas tem que ter o número 1. Só que ele tem uma certa situação que a gente tem que analisar no final do cálculo em relação à posição desse elemento. Então a gente vai fazer isso por partes, quer ver? Ó? Perceba que existe o número 1 na minha matriz exatamente nessa posição. O 1 está paradinho aqui, ó. O que acontece? Eu vou fazer um destaque da posição dele. Esse número 1, olha só, ele é um elemento que está na primeira linha, é um elemento de primeira linha e primeira coluna. Lá no final eu explico para você o que significa isso. Lá no final eu explico qual o significado de eu separar linha e coluna dele. Por enquanto eu quero fazer o seguinte, ó. Destaquei ele, daí eu destaco a linha onde ele está, eu faço um destaque na linha e faço um destaque na coluna. Eu não sei se você chegou a perceber, mas eu coloquei alguns valores ali propositais para que você não se animasse a fazer ele por Sarri. Por quê? Vamos pensar um pouquinho, ó. 8, 19, 16 e 40. Veja, repetir essas duas ali vai dar um trabalho. Vai olhar e falar, nossa, vai dar um trabalho. Então eu já coloquei justamente para você não se animar para fazer por Sarri. A gente olhar e pensar assim, pô, tem que ter outro caminho. E o caminho vai ser a regra de QO. Lembrando, tem que ter o número 1, a gente separa a posição dele, a linha que ele está e a coluna que ele se encontra, certo? Daí a gente vai fazer o seguinte, quando você destacar a linha e a coluna, você vai separar os elementos que sobraram. Como assim, professor? Elimine a linha e a coluna, sobra 8, 19, 16 e 40. 8, 19, 16 e 40. Sobram esses elementos. Olha o que você vai fazer. Você vai multiplicar. Quando você pega o número 8 aqui, você vai multiplicar quem está na linha e na coluna destacada. Da seguinte maneira. Linha destacada é o 2, coluna destacada é o 3. Pego o 3, multiplico pelo 2 e mudo o sinal. De novo. Olho para o 8, vejo a linha destacada e a coluna destacada. Multiplico os elementos e mudo o sinal. Aqui vai dar menos 6. Continuo, vou para o 19, faço a mesma coisa. 3 vezes 6, 18, troca de sinal, menos 18. Depois, vou para o 16. Ó, linha 2, coluna, o 7 destacado. 2 vezes 7, 14, muda de sinal, menos 14. E depois eu vou para o 40, faço a mesma coisa. 7 vezes 6, 7 vezes 6, 42, muda de sinal, menos 42. Aí, o que vai acontecer? Perceba que esses elementos, eles vão caracterizar um determinante de tamanho menor, um determinante de rebaixamento de ordem. 8 menos 6 dá 2, 19 menos 18 dá 1, 14, ó, 16 menos 14 dá 2, tudo bem? E 40 com menos 42 dá 2. Tudo bem até ali? Opa, sinal menos 2. Então, de novo, 8 menos 6, 2, 19 menos 18, 1, 16 com menos 14, mais 2, e mais 40 com menos 42 dá menos 2. O que a gente faz ali? Multiplica pela diagonal principal, menos 4. Multiplica pela diagonal secundária mudando o sinal, menos 2. O que nós encontramos ali? Ó? Nós encontramos menos 6. Aí tem um detalhe.
Quando você chega na resposta final, quando você chega no valor, você tem que fazer a análise da linha e da coluna dele. Por quê? Existe uma regra que a gente coloca assim, ó. A gente pega essa linha e coluna e escreve da seguinte maneira. Menos 1 elevado à linha mais coluna, isso vai ser igual menos 1 elevado linha 1, coluna 1, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai ser igual a 1. Esse valor você multiplica pelo que você encontrou. Eu prefiro fazer você lembrar do seguinte, tá? Aquela possibilidade para a potência, ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. Se ela positiva ou negativa, não, desculpa. Ou ela vai ser par ou ela vai ser ímpar. Se ela for par, dá mais 1. Se ela for ímpar, dá menos 1. Então nós vamos fazer o seguinte. A gente vai lembrar de uma regrinha aqui que é a seguinte, ó. Você vai pegar a linha, olha só, a linha e vai somar com a coluna. Se a linha mais coluna for um número par, significa que você não muda o sinal. Por favor, deixa eu fazer entender isso aqui, ó. Olha só. Se a linha mais a coluna for um número par, sinal que você não vai mudar o sinal. Você não mexe no sinal dele. Daí vem a pergunta, professor, por que eu não mexo no sinal dele? Porque se for um número par, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Multiplicar o valor por 1 não muda em nada. Agora, se a soma da linha mais a coluna for um número ímpar, o que você faz? Você muda o sinal. Se a soma da linha com a coluna resultar em um número ímpar, alteramos o sinal. A gente vai mudar o sinalzinho dele, certo? Então, repito, independente aonde esteja esse 1, localize ele, faça o produto, vá rebaixando a ordem dele, tá? E aí você não tem erro em relação a isso, tá? Então, o que acontece? Fiz a soma da linha e da coluna. Linha 1, coluna 1, soma da par. Par não muda sinal, resposta, menos 6. A gente pode fazer a mesma coisa com outro determinante de outro tamanho. Quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui, te mostrar a ideia. Vamos supor que apareça o seguinte, olha só. Eu vou jogar um determinante de tamanho maior um pouquinho. Jogar isso aqui, ó. 2, menos 1, 0 e 1. 3, 2, menos 2 e 4. Certo? Deixa eu tirar esse menos 2 aqui, não vou colocar ele ainda não. Daí, olha só. Mais 3 não, menos 3, menos 1 de novo, 0 e 2. 5, 2, menos 2 e 0. Olhe o tamanho do determinante, tamanho 4. Por favor, jamais, em hipótese alguma, use Sarri para um determinante tamanho 4. Não funciona, não vai dar certo. Não vai dar certo, não faça, não tem sentido a gente fazer isso aí. Eu vou apagar um pouco aqui e vamos fazer a seguinte análise, ó. Por QOzinho, mesmo por QOzinho. Lembra qual que é a ideia do QO? Localize o 1, ache o número 1. Deixa eu ver, tem tem aqui, ó, olha só, tem o número 1 aqui. Eu destaco a linha que ele está e destaco a coluna onde ele se encontra. Faça um destaque na linha e na coluna. Só lembrando que isso aqui, ele está, pensa comigo, primeira linha, ó, primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Gente, soma da linha com a coluna. A soma da linha com a coluna vai dar um número o quê? Ímpar. Linha 1, coluna 4 dá 5. Linha somando 5 vai mudar o sinal. A gente vai fazer tudo o que nós fizemos. E lembrar que lá no final, muda o sinal. Então vamos fazer o seguinte, vamos rebaixar a ordem do cara. Só que para isso, o que a gente faz? Elimina a linha, elimina a coluna, sobra 3, 2, 2, menos 3, menos 1 e 0. Então vamos colocar aqui, ó, 3, 2, 2. Menos 3, menos 1 e 0. Menos 3, menos 1 e 0. Mais 5, mais 2 e menos 2.
E eu vou fazer um pedido, vamos com calma, porque qualquer erro de sinal, perdemos a questão. Vamos com calma. Vamos lá, destacar? O que acontece? Vou começar com esse 3 aqui, ó. Ó, multiplica linha e coluna. 2 vezes 4, 8, muda sinal, menos 8. Depois, menos 1 vezes 4, menos 4, muda sinal, mais 4. Tudo bem? Depois, 0 vezes 4, 0, muda sinal, menos 0. Repetindo que o menos 0 não precisava colocar, mas a gente coloca só para fomentar a questão, tá? Só para a gente marcar ali. Então aqui, ó, vamos para a linha de baixo. Vou para esse menos 3. Linha, coluna. Cuidado. 2 vezes 2, 4, muda sinal, menos 4. Ó, menos 1 vezes 2, menos 2, muda sinal, mais 2. Depois, 0 vezes 2 dá 0, muda sinal, menos 0. Até aí tá bonito. Passa para a próxima. Linha de baixo aqui, ó. Vamos para essa. O 2 vezes 0, 0, muda sinal, menos 0. O menos 1 vezes 0, 0, muda sinal, menos 0. E 0 vezes 0 dá 0, muda sinal, menos 0. Arrumamos, né? Na verdade, assim, transformamos ele de um determinante de tamanho 4 para um determinante de tamanho 3. Vou colocar ele aqui do ladinho. Ó, aqui, o que eu tenho? Só cuidado. Mais 3 com menos 8 dá menos 5. 4 com 2 dá 6. E aqui dá 2. Linha de baixo. Menos 3 com menos 4 dá menos 7. Mais 1 com, ó, menos 1 com mais 2 dá 1. Tudo bem? Aqui vai dar 0. Depois, 5, 2 e menos 2. Vamos colocar aqui. Mais 5, mais 2, menos 2. Beleza? Então, peraí. Detalhe. Com isso aqui eu já deveria trocar de sinal, certo? Já tem que trocar de sinal. Se era negativo, vira positivo. Troca uma vez de sinal. Daí você vai olhar aquela situação ali, ó. Professor, eu posso fazer por QO? Posso. Posso fazer por Sarri? Posso. À vontade. Aí fica a teu critério. Ah, mas eu acho que os valores ali estão bons para fazer por Sarri. Numa boa. Aí vai ficar muito a teu critério. Veja o que você prefere, tá? Deixa eu ver. Vamos pensar assim. Minha mãe mandou fazer por Sarri. Vamos fazer por Sarri. Então aqui, ó. Menos 5 e 6. Menos 7 e 1. Menos 7 e 1. 5 e 2. 5 e 2. Por que eu posso fazer esse por Sarri? Porque é de tamanho 3. E aí o que a gente vai fazer? Vamos colocar coloridinho para a gente não se perder. Diagonal principal. Ó, 1, 2, 3. Cuidado. Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Vezes 1, mais 10. Aqui tem 0. Não coloca. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 7 dá menos 28. Beleza? Seguindo. Ó. 1, 2, 3 multiplicações. Cuidado que a secundária da inverte o sinal. Menos que multiplica menos, mais. Que multiplica mais, mais, trocando o sinal, menos. Ó, 2 vezes 7, 14. Vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24. Estamos falando de menos 84. Aqui vai dar 0, mais 10, troca de sinal, menos 10. Tudo bem? Dá uma olhadinha. Mais 10 cancela com menos 10. Menos 84 com menos 28. Pera lá, vamos apagar nosso rascunho ali no cantinho? Matemática sempre faz rascunho, né? Ó, cuide, tá? 8 com 4, 12 vai 1. 8, 10 e 1, 11. Menos 28 com menos 84 dá menos 112. Professor do céu, e agora faz o quê? Gente, só lembre de uma coisa. Esse determinante deu menos 112. Ó, eu tenho alguma coisa para fazer lá do começo. Eu tô com uma dívida lá do começo. Qual que é a dívida do começo? Linha 1, coluna 4, soma, troca de sinal. Então, de menos 112 passa para quem? Mais 112, que é a tua resposta. Certo? Não esquece, por favor, é muito fácil da gente perder um sinalzinho. Qualquer distraçãozinha que a gente faça ali, a gente perde um sinal. Então isso que eu te falei, peguei, ó, porque ó, ele precisa ter 1.
Você poderia pensar e olhar para uma questão dessa e falar assim, tá, mas você não poderia ter feito aqui por QO? Eu poderia, sem nenhum problema. Você quer ver uma coisa? Se fosse por QO, você destacaria o quê? Só para complementar, o 1 está aqui, né? Destacaria a linha, destacaria a coluna. O que sobraria? Menos 5, 2, 5 e menos 2. Daí o que você faz? 6 vezes menos 7 menos 42 aqui, 0 aqui, ó. E aí você vai multiplicando. O 1 no meio ele fica um pouco mais trabalhoso, por isso que eu optei por fazer por Sarri. É aquilo que eu quero que você faça na hora da prova. Qual que é a opção melhor? Essa, siga essa opção. Tem outra situação, eu vou dar um espacinho ali para você, que é o seguinte. Existem alguns determinantes que a gente fala que são determinantes especiais. Você quer ver, ó? Eu vou colocar um determinante aqui e eu quero que você enxergue algumas situações em relação a ele. Ó, ele tem uma particularidade, ele tem uma característica bem particular. Dá uma olhada nisso. Ó. Dá uma olhadinha. Isso aqui, ó. Nós caracterizamos ele como um determinante especial. Ele tem um padrão, existe um padrão. Eu vou fazer você enxergar esse padrão. Por exemplo, eu poderia fazer QO à vontade, que eu tenho um a perder de vista ali, né? Tenho várias opções de usar QO, mas eu não vou usar QO. Esse determinante ele é chamado de determinante de Vandermonde. A gente escreve Vandermonde, determinante de Vandermonde. O determinante de Vandermonde tem uma particularidade, qual é? Você vai localizar uma fila que nós chamamos de fila base, certo? Perceba que eu estou falando a palavra fila, não linha. Fila pode ser linha ou coluna. O que acontece? A partir da fila base, a linha abaixo dela é o quadrado dela. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. A segunda linha abaixo dela é o cubo dela. 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo 27, 4 ao cubo 64. Esse é o clássico determinante de Vandermonde. Para você fazer um determinante de Vandermonde, você vai para a sua fila base, para essa fila, e você vai fazer multiplicações de termos encontrados pela subtração de termos consecutivos. Você vai falar, Jesus Cristo, fala minha língua, homem de Deus. Significa isso, ó, o determinante, ele vai ser igual. Você vai subtrair os termos da seguinte maneira. O 4 menos o 3, o 4 menos o 2, o 4 menos o 1. Então a gente vai fazer o seguinte. 4 menos 3 vezes 4 menos 2 vezes 4 menos 1. Tá aqui. Vou apagar. Vou apagar. Continuando, olha só. Fiz isso com o 4. Faço com o 3 a mesma coisa. Isso vai multiplicar 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 1, vezes 3 menos 1. Fiz com o 3. Vou para o 2 agora. 2 menos 1. O determinante dele vai ser igual. Determinante vai ser igual. 4 menos 3 dá 1. 4 menos 2 dá 2, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 2 dá 1, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. É só multiplicar todo mundo. O determinante vai ser igual, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 1 vezes 2, dá 12. Clássico determinante de Vandermonde. Como que eu localizo ele? Acho uma fila base, a partir da fila base, abaixo é o quadrado, depois o cubo, e assim por diante, dependendo do tamanho do determinante, certo? Tem mais uma coisinha para a gente falar. Eu vou apagar aqui. Aliás, eu vou ficar longe, né, para que você consiga pausar o vídeo com toda a calma. E a gente vai falar de uma regrinha que é importante, que ela é chamada de Teorema de Binet. Nós escrevemos assim, ó. Teorema de Binet. Escreve-se Binet, mas pronuncia-se Binet. O que diz o Teorema de Binet? O Teorema de Binet fala que o determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes. Por exemplo, o determinante, olha só, o determinante de um produto de matrizes
é igual ao produto dos determinantes, ao determinante de A vezes o determinante de B. O que significa isso? Rapidinho. Imagina que eu tenho uma matriz A de tamanho 2, 1, 4, 3. Daí eu tenho uma matriz B de tamanho menos 1, menos 2, 3 e menos 1. O que você faz? Eu quero que você ache o determinante do produto de A e B. Não há necessidade de multiplicarmos a matriz A pela matriz B. Não tem essa necessidade. Você pode fazer o seguinte. Calcula o determinante de A. Determinante de A vai ser igual. Lembre, diagonal principal, 6. Diagonal secundária muda sinal, menos 4. Isso vai ser igual a 2. Esse é o determinante de A. Calcula-se o determinante de B. Isso vai ser igual. Principal, cuidado com o sinal, cuidado com o sinal. Menos que multiplica menos 1 dá mais 1. Secundária muda o sinal. Menos 6 muda sinal, mais 6. Isso vai ser igual a 7. Daí eu peço para você calcular isso aqui, ó. Calcula o determinante do produto das matrizes A e B. Ao invés de você pegar A e multiplicar pela B para dar uma matriz e dela achar o determinante, não precisa. Multiplique os determinantes. O determinantezinho dela vai ser igual a 14. Simples assim. Biné direto desse jeito. Tá lá, ó. E com isso, fechamos mais uma aulinha de determinantes. Tudo bem? Gente, muito obrigado aí pelo carinho, pela paciência e atenção de todos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.